Boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos para mais uma quarta-feira, retornando depois de uma semana sem condições físicas de realizar o estudo por questões de saúde, mas já quase restabelecido, hoje podemos continuar. Muito feliz por isso, que tenha sido apenas uma semana sem o estudo, mas sigamos em frente. A todos vocês que estão aí ouvindo pela Rádio Amigo Espírita, muito obrigado pela companhia, muito obrigado pelas mensagens, o mesmo para vocês do SoundCloud, tá? O José Aparecido pediu para eu informar que os áudios estão sendo atualizados, tá? O áudio é diferente do vídeo. O vídeo, a partir do momento que eu estou fazendo o estudo aqui, ele já é subido para o YouTube automaticamente. Os áudios, isso é feito manualmente e tem que se trabalhar neles na parte de edição, por isso pode demorar muito, porque o Zé é responsável por toda essa logística da Rede Amigo Espírita, tá? Então, paciência, mas logo eles estarão lá. Vocês também que assistem pelo YouTube, muito obrigado por prestigiarem esse estudo também. Gostaria de deixar o comunicado aqui que neste domingo o pessoal que tem o grupo paralelo de estudo de materiais complementares vai se reunir no Parque Vila Lobos, em São Paulo, tá? Aqui na Zona Oeste. E é aberto a todos vocês que participam dos dois estudos, ok? Vai ser a partir das 11 da manhã. Mais informações vocês encontram lá no grupo do Facebook criado para isso, ok? Para ter uma oportunidade de se encontrarem pessoalmente e começar a desenvolver talvez uma amizade aí, uma troca que vá além dessa hora que nós passamos juntos. Ok? E vocês, companheiros de jornada presencial, que estão sempre aqui, fazendo diferença positivamente. Bastante conversa. Só estou dando uma olhada aqui. Ontem sentiram falta do Cássio. O Cássio não mandou as rosas dele. A Deise do Rio de Janeiro, a Janete de Tijucas em Santa Catarina, a Márcia de Teresina no Piauí, a Roberta de Fortaleza no Ceará, a Luciene e o Rosalino de São Gonçalo do Sapucaí, Minas Gerais, o Cássio de São Paulo, capital, a Socorro de Paulista em Pernambuco, a Cristina de São Mateus no Espírito Santo, o Sebastião de Cornélio Procópio no Paraná, a Áurea de Paraipaba no Ceará, o Roberto do Japão, o Elson de Miguel Pereira no Rio de Janeiro, o Dom Jorge de Guapimirim no Rio de Janeiro, a Marley de Curitiba, Paraná, a Cláudia do Rio de Janeiro, o Dioclésio de São João del Rei, Minas Gerais, a Camila de Rio Branco no Acre, que hoje conseguiu chegar na hora, a Clemilde de São Paulo, capital, a Maria de Curitiba, Paraná, a Fátima de Volta Redonda, Rio de Janeiro, a Rita de Cássia de Juiz de Fora, Minas Gerais, a Sandra e o Carlos de Santa Adélia, São Paulo. A Lourdes de Santos também, sempre presente aqui. Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas, ok? Este é o estudo da obra Autodescobrimento, uma busca interior, escrita por Divaldo Franco e Joana de Ângeles. O estudo é realizado pela Rede Amigo Espírita e eu sou Vitor Antenori Rossi, falo de São Paulo. Também chegando agora a Lidiane de Bom Jardim, Minas Gerais, e a Maura Alice de Goiânia. Esse é o encontro de número 32. E um momento, gente, eu peço perdão porque eu coloquei o material errado, né? Olha aí o que eu ficar uma semana sem fazer já. Mas o material tá aqui, eu vou pegar. Já tô apresentando 2 estudos seguidos, pô. Agora sim. Este é o estudo da obra Triunfo Pessoal, escrita por Divaldo Franco e Joana de Ângeles. A realização da Rede Amigo Espírita, e eu sou Vitor Antenori Rossi, falo de São Paulo. Estamos sim, agora sim, no encontro 19, capítulo 2.2, Sentimentos, parte 1. Ok? Então hoje nós começaremos a falar de sentimentos, tá? Para quem não se lembra, nós estávamos estudando
A inteligência, ou as inteligências, né? O Roberto perguntou se não era o triunfo pessoal. Já consertei, Roberto. Foi um curto-circuito aqui no expositor, mas já resolveu. Vamos lá, então, direto no livro. Os sentimentos expressam a capacidade que possui o ser humano de conhecer, de compreender, de sentir e compartilhar as emoções que o vitalizam nas suas diversas ocorrências existenciais. Então, eles começam definindo a função dos sentimentos. Expressam a capacidade que possui o ser humano de conhecer, compreender, sentir e compartilhar as emoções que o vitalizam nas suas diversas ocorrências existenciais. Então, o que nós temos aqui? O sentimento, então, por ele ser uma forma de expressão, ele é uma manifestação para fora. Mas quando eu penso, não, mas eu posso ter um sentimento e não contar isso para ninguém. Mas é algo que se torna para fora do teu self. Você sente, tá? É você que está tendo contato com isso. É uma expressão primeiro para você. Você pode optar por depois expressar esse sentimento para outras pessoas, mas ele começa como uma expressão para você. O que isso significa? Que você pode, por exemplo, sentir-se triste. Quando você sente-se triste, é o seu psiquismo expressando uma tristeza. Mas não é o sentir-se triste que te faz triste. É a tristeza que te faz sentir triste. Tá? Pode parecer um pouco confuso, mas é uma forma diferente de enxergar as coisas, né? Porque o indivíduo pensa, eu estou sentindo uma tristeza, então eu estou triste. Não. Quando a tristeza aparece, já é a expressão de uma emoção anterior expressa por esse sentimento. E é a emoção que deve ser observada, então, tá? Que vai ficar mais claro. Então, o sentimento expressa a capacidade que possui o ser humano de conhecer, compreender, sentir e compartilhar as emoções. Se eu não tenho essa capacidade, aí eu não tenho sentimentos. Aí você entra, por exemplo, na psicopatia. Por que um psicopata não tem dó, não sente medo, tá? Tem muita gente que confunde psicopata com pessoas perversas, com pessoas violentas, né? Fala, nossa, esse cara é um psicopata. Não, o psicopata não é um quadro tão comum de se encontrar. O psicopata não necessariamente precisa ser violento, né, no sentido brutal da situação. Ele pode ser uma pessoa com quem você trabalha, que é um cara todo certinho, sistemático, que gosta das coisas dele organizada na mesa, né? Tem uma série que mostra bem um psicopata, que é uma série que chama Dexter, que ele produz os assassinatos dele com uma forma bem tranquila. O Hannibal, do Silêncio dos Inocentes, também. Tá? O cara tá ali ouvindo uma música clássica e produzindo os assassinatos dele. Por que eu estou dizendo isso? Porque são indivíduos que não têm capacidade de identificar-se com essas emoções, portanto, eles não têm sentimentos, porque não têm o que expressar. Tá? Por isso, quanto mais frio o indivíduo na relação com as coisas, é porque menos ele tem capacidade de conhecer, compreender e compartilhar essas emoções que o vitalizam nas suas diversas ocorrências existenciais. Então, o indivíduo não é vitalizado. Ele vive em função de buscar isso em outras coisas, tá? Mas ele não tem necessidade, por exemplo, de ter um emprego, de ter uma criança, de ter uma namorada. Ele se envolve nas coisas buscando desenvolver alguma emoção, porque ele não tem. Então, quando ele encontra uma namorada, é para traí-la, subjugá-la, abusar dela, moral ou sexualmente. Quando ele tem um filho, às vezes é para criar o filho como se fosse um projeto laboratorial, né, uma experiência. Vamos ver o que eu faço, vou ter poder sobre isso. Porque nisso ele tem uma emoção. Ele tem emoção de abusar do filho, ele tem emoção de espancar o filho, ele tem uma emoção de desenvolver o prazer de mostrar para o filho quem manda, mas ele não tem aquela emoção de ser pai. Então ele não tem como expressar isso. Tá? Aí nós vemos esses pais que abusam dos filhos, fazem filmes de pedofilia e vendem, que jogam de cima de prédio e etc.
ok? Mas onde nós podemos pegar isso eu jogo o psicopata, né, como uma manifestação para enxergar isso com uma clareza bem rústica. Pronto, eu consigo enxergar isso. Mas e em mim? Né? Em que ponto eu consigo compreender com clareza quais são as emoções e os sentimentos que eu sou capaz de expressar, tá? Por exemplo, se você escuta muito das pessoas, você está sempre triste, ou nossa, como é que você consegue estar sempre feliz? Há de se perceber que a felicidade e a tristeza não são problemas, mas elas são isso mesmo. Porque tem pessoas que não estão tristes, mas elas têm um ganho secundário com a tristeza que elas começam a acreditar que ficar triste é melhor para elas. E tem pessoas que não estão felizes, mas elas temem perder as pessoas que as amam, então elas levantam da cama, colocam aquela cara de quem está feliz, sai sorrindo para todo mundo e à noite antes de dormir chora copiosamente no travesseiro. É aí que nós temos que identificar o que é melancolia, o que é saudade, o que é tédio, o que é paz, o que é tristeza, o que é raiva, o que é mágoa. Se eu não souber discernir essas emoções, eu vou expressá-las de forma errônea como um sentimento e vou achar que tudo é tristeza, vou achar que tudo é saudade, vou achar que tudo é abandono, e o mundo começa a ficar chato. Continuando. São os mecanismos que conduzem a humanidade ao longo do processo evolutivo, através do qual o self adquiriu o conhecimento e experienciou as conquistas que lhe exornam a realidade. Tá? Então, mecanismo. Tá? Tem um funcionamento, tem uma maneira de acontecer e, portanto, isso se torna um pouco técnico. O que significa ser um mecanismo? Quando você pensa num mecanismo de um robô que constrói carro, aquele robô que coloca a porta do carro, aquele braço que coloca a porta do carro, ele sempre vai colocar a porta do carro. Tá? Então, um mecanismo significa que isso vai acontecer assim sempre. Que se não está havendo mudança na sua vida, é que não está havendo mudança em você. Por quê? Vejam bem. Conduzem a humanidade ao longo do processo evolutivo, através do qual o self adquiriu o conhecimento e experienciou as conquistas que lhe exornam a realidade. Então, o nosso self, aquilo que somos no nosso íntimo, passa pelas coisas, adquire o conhecimento, depois vai para as provações e pelas expiações, adquire a experiência e aí ele é capaz de expressar aquilo através de sentimentos. Por isso, um espírito superior consegue ter sentimentos mais positivos do que negativos. E um espírito inferior tem mais sentimentos negativos do que positivos. Por quê? Ele é inferior porque ele aprendeu menos. Não tem como você ser inferior tendo aprendido muito. Tá? Eu não estou falando de intelectualidade, estou falando de moral, principalmente. Tá? Para um espírito ser superior, ele tem obrigatoriamente que ter aprendido muito. E para um espírito ser inferior, ele tem obrigatoriamente que ter aprendido pouco, pelo menos em um aspecto, ou no moral ou no intelectual. Naturalmente, como eu aprendi pouco, quando eu vou me expressar, eu me expresso sempre do mesmo jeito, é o mesmo com o vocabulário. Se você pega uma criança que só sabe 3, 4 palavras, ela fica repetindo aquelas 3, 4 palavras para tudo. Ela aprende que o cachorro chama uau, aí ela vê um gato e fala au au. Não, filho, não é au au, esse é o gato, é miau. Aí ela vê uma vaca, au au. Não, isso é vaca. Aí ela vai desenvolvendo o cabedal dela. E espiritualmente também tem espíritos que só conseguem, por exemplo, expressar a autocomiseração. Bateram no carro dele, coitado de mim. Perdeu o emprego, coitado de mim. O filho está usando droga, coitado de mim. Ele só tem esse recurso, porque é só isso que ele experimentou. Quando você se depara com um espírito considerado superior como Jesus Cristo, diante de todas as adversidades que traziam para ele, chamadas de tentações na Bíblia, mas que eram situações políticas e sociais para ele se comprometer, ele tinha vários recursos para se comunicar tanto com os ignorantes quanto os das altas castas da sociedade. Ele conseguia que os analfabetos, vamos por assim dizer, compreendessem o que ele estava falando e que os cultos também.
porque ele tinha recurso para se comunicar com tudo isso. Ele conseguia expressar o sentimento dele de gratidão, às vezes de severidade, às vezes de distanciamento, porque ele conhecia sua própria realidade. Ok? Então, quanto menos experiência e conquistas eu tenho, mais limitada é a minha realidade e, portanto, menor a minha condição de identificar meus sentimentos. Eu fico repetitivo. Continuando. Inseridos no sistema nervoso central, respondem pela afetividade e pelo comportamento, nutridos por moléculas específicas que são produzidas pelos neurônios cerebrais, tipificando os diferentes biótipos humanos através das suas emoções. Inseridos no sistema nervoso central, tá? O que isso nos traz? Que eles são colocados lá, não são criados lá. Deixa eu primeiro responder a pergunta da Eliane. Eliane Cruz, as emoções vão estar ligadas aos sentimentos? A emoção, ela é uma criação interna, tá? Quando você faz o mapeamento das emoções, identifica-se que as principais emoções, aquelas emoções mais de susto, de medo, de ansiedade, de angústia, elas se referem na região do estômago, tá? A psicossomática diz que essa é a região responsável pela criação das emoções. A emoção toma conta do meu corpo. Pelos sentidos, eu a sinto, tá? Então, eu tenho uma emoção que é medo. Este medo eriça os pelos do meu braço e faz eu ter um arrepio nas costas. Mas isso é o tato quem está sentindo, porque eu estou sentindo isso na minha pele. Portanto, isso passa a ser um sentimento. Eu estou sentindo angústia. Só que a angústia é uma emoção. Então, primeiro eu tenho a emoção, quando os meus sentidos captam essas emoções, aí eu interpreto isso como um sentimento. Por isso, quando eu desconheço que existem várias emoções, eu não consigo fazer a interpretação de que são sentimentos diferentes e aí eu fico achando que é sempre o mesmo. Tá? Então, vem uma emoção que é um sentimento de dar um passo atrás e pensar um pouco na vida. Mas eu sempre acho que isso é covardia. Eu estou sentindo medo. Mas não é medo, é introspecção. É o momento de se colocar para trás. Aí vem uma situação que você fala, eu não vou dar conta de fazer isso. Que poderia ser precaução. Eu estou sentindo medo. E aí a pessoa acha que tudo é medo. Ela não consegue dirigir, não tem coragem de tirar carta, ela não consegue fazer uma faculdade porque ela não consegue se relacionar com as pessoas, ela não consegue viver. Não consegue pedir aumento para o patrão dela porque tem medo de ser demitida. Tá? Ela acredita que tudo é medo. E nem tudo é medo. Tá? Então, isso complementa o que o Gerson trouxe. Os sentimentos ruins são frutos de expectativas frustradas. Como a emoção é neutra, a emoção vem sempre para dizer, você está tendo uma emoção. Mas essa emoção se expressa pelo sentimento e o sentimento leva em conta as experiências que eu tenho, um sentimento só é negativo quando eu tenho experiências não suficientes para compreender que todo sentimento é positivo. Que pela tristeza eu posso aprender, que pela dor eu posso aprender, que pela alegria eu posso aprender, que pelo tédio, etc. Quando eu digo que um sentimento é ruim, é porque eu ainda não tenho um arquivo de registro de situações onde esse sentimento me fez bem. Quando eu passo por experiências, por exemplo, voltando a citar Jesus, Jesus passou por uma experiência dolorosa, que foi a crucificação e o julgamento, mas depois ele viu o resultado positivo que isso trouxe. Então, no psicológico dele, já ficaria assim, ser julgado injustamente não necessariamente é ruim, porque isso trouxe coisas positivas depois. Tá? Então, considerar que algo é bom ou ruim refere que eu ainda não consigo enxergar o todo.
Porque se tudo é uma criação divina, nada pode ser bom ou ruim. Eu é que ainda não tenho recurso para extrair coisas boas daquilo e considero que aquilo é ruim, porque eu associo que bom é prazer e ruim é dor. E me esqueço quantas pessoas se perderam pelo prazer, trocaram o casamento por uma amante, isso era prazer, e quantas se curaram pela dor. Depois que descobriram que tinha uma doença terminal, começaram a viver como nunca viveram antes. Quando nós passamos por essas experiências em várias existências, aí nada mais nos assusta, porque tudo para nós são fenômenos, e o fenômeno não é bom nem ruim. Então vamos lá, os sentimentos inseridos no sistema nervoso central, tá? Já que nós já vimos nos outros estudos que começa no nosso espírito e aí chega no nosso corpo e que o cérebro é responsável por fazer essa interpretação. Então, quando chega essa situação no meu sistema nervoso central, ela partiu do meu espírito. Tá? É daí que vai vir a sua melancolia, é daí que vai vir a sua raiva, é daí que vai vir a sua frustração. Como disse o Dioclésio aqui, criar menos expectativas é bom? O ruim não é criar expectativa. O ruim é não estruturar-se para elas. Então eu crio a expectativa. Quero ser promovido no meu emprego. Eu posso ter essa expectativa. Só que eu não faço nenhum curso de aprimoramento. Todo fim de semana eu faço um churrasco, mas eu nunca tiro isso para fazer um treinamento, um aprimoramento. Aí realmente é muito menor a chance de eu ser promovido. A chance de eu me frustrar é maior. Então, quando eu crio expectativas, eu tenho que fazer análise do meio para tentar identificar quais os comportamentos que podem aumentar a minha chance dessa expectativa se concretizar. Aí eu faço a minha parte e, como nós já sabemos, o céu me ajudará. O... Quer ver? Mais uma aqui para continuar. O Sérgio. E se eu só falar para mim mesmo que tudo é bom, adianta? Ou eu preciso viver tudo? Sinto lhe informar, mas precisa viver tudo. Uma vez. Tá lá em Kardec, que aquilo que você aprendeu, que se solidificou, você não precisa repetir mais. Tá? Você pode ter 10 vezes o mesmo sofrimento, apenas se você não aprender com ele a primeira vez. Então, eu sei que é um medo, né? Não quer dizer, se eu absorver tudo isso intelectualmente, eu não preciso passar, mas tem que passar. Porque se os espíritos que estão em graus superiores, como Chico e Jesus, passaram por sofrimento, Chico de ter uma mãe que ficava furando a barriga dele com garfo e Jesus por tudo isso, então não adianta nós acharmos que alcançar o grau de superioridade vai nos livrar das provas da Terra, porque talvez se você fosse capaz de não passar por essas coisas como prova ou expiação e alcançar a espiritualidade superior apenas pelo intelecto, quando isso acontecesse, você ia querer passar por essas coisas como missionário para ajudar os outros. Então, não se preocupe que você irá passar por tudo e irá superar tudo. E aí vai descobrir que todo sofrimento, por pior que pareça, e todo sentimento, por pior que pareça, na verdade é apenas um fenômeno. Vamos entender então do que se trata isso aqui, só voltar. Inseridos no sistema nervoso central, respondem pela afetividade e pelo comportamento, nutridos por moléculas específicas que são produzidas pelos neurônios cerebrais, tipificando os diferentes biótipos humanos através das suas emoções. Então nós temos na biologia ali, nós temos o genótipo, que se refere à nossa carga genética, o fenótipo, que se refere à nossa aparência, né? Se o meu cabelo é loiro, se eu tenho olhos claros ou escuros, isso é o fenótipo, e aí nós temos o biótipo, né? A forma que o nosso corpo se mostra. Que é usado muito hoje por personal trainers, assim, para identificar qual é o melhor treinamento para o indivíduo. Né? Então, essa manifestação de como o meu corpo se mostra se refere também à criação que acontece no meu cérebro, oriunda do meu espírito. E quais seriam
essas moléculas específicas? Os neurotransmissores, que aqui na nota do expositor eu trago. Neurotransmissores são substâncias químicas produzidas pelos neurônios, as células nervosas, com a função de biosinalização. Por meio delas, podem enviar informações a outras células. Podem também estimular a continuidade de um impulso ou efetuar a reação final no órgão ou músculo-alvo. Os neurotransmissores agem nas sinapses, que são um ponto de junção do neurônio com outra célula. Que isso nós vimos também a parte da sinapse, tem uma imagem que dá para ver isso no estudo anterior. Deixa eu só comentar aqui. Neurotransmissor, ou seja, é uma transmissão que acontece dentro do cérebro. Tá? Então, aqui, ó, substâncias químicas produzidas pelos neurônios. Voltando em Joana, nutridos por moléculas específicas que são produzidas pelos neurônios. Então, a chave para a compreensão disso está nos nossos neurotransmissores. Principais neurotransmissores, também nota do expositor. Acetilcolina, vejam bem, esses neurotransmissores não fazem apenas isso, tá? Isso aqui é só dar uma passada por cima para nós sabermos do que se trata, mas quem quiser aprofundar, fique à vontade, porque alguns estão associados com o mal de Alzheimer, outros estão associados com o mal de Parkinson, demência, etc. A acetilcolina, um neurotransmissor envolvido em muitos comportamentos, bem com atenção, aprendizado e memória. A serotonina possui interferências no humor, na ansiedade e na agressividade. É essa aqui uma das principais conquistadas quando você come o chocolate, tá? Por isso mulheres, principalmente na TPM, gostam muito de chocolate, porque ele ajuda na liberação de serotonina e ela produz essa alteração do humor, né? Então dá uma sensação de prazer. Dopamina controla níveis de estimulação e controle motor em muitas áreas encefálicas. A noradrenalina está relacionada à excitação física e mental, bem como por promover o bom humor. O ácido gama-aminobutírico, GABA, responsável pela sintonia fina e coordenação dos movimentos, entre outros. Peptídeos, endorfinas e encefalinas são neurotransmissores peptídicos opiáceos endógenos capazes de modular a dor e reduzir o estresse. E o glutamato, fundamental no processo de memória. Tá? Então aqui nós temos uma lista desses neurotransmissores, dos principais, para que nós compreendamos agora para voltar lá. Então, assim, o neurônio produz, pela fenda sináptica, ele se comunica com outros neurônios ou com os órgãos, e é esse o movimento que faz o cérebro dar o comando para que as coisas aconteçam. Tá? Então, aí você tem várias alterações que te ajudam na movimentação, que te ajudam no humor, que te auxiliam na memória. Tá? Portanto, os sentimentos, segundo Joana, eu vou chegar lá. Olha aqui. Nutridos por moléculas específicas que são produzidas pelos neurônios cerebrais, neurotransmissores, tipificando os diferentes biótipos humanos através das suas emoções. Porque aí o Gerson pergunta, e quando essa região dos sentimentos são afetadas por acidentes ou doenças neurológicas? O cérebro se relaciona com a minha capacidade de comunicar com o meio humano. Tá? O cérebro não tem o poder de criar as coisas, o cérebro responde aos comandos do meu espírito. Se o meu cérebro fica danificado, seria algo parecido com o indivíduo que perde as cordas vocais. Ele não consegue mais falar, mas isso não implica que ele não sente, isso não implica que ele não possa desenvolver outras formas de se comunicar. Então, o indivíduo que sofre uma lesão cerebral, o espírito dele não consegue mais acessar aquela área, porque ela não funciona. Mas isso não significa que ele não consiga, pela vibração energética, telepática, pelos desdobramentos durante estados de sono, se comunicar e continuar aprendendo e fazendo as suas funções.
Se é uma lesão que afeta o perispírito, aí isso se reflete também na questão espiritual, tá? Mas isso sempre vai depender do grau de evolução do espírito, tá? Por isso nós temos, por exemplo, o Stephen Hawking, que não consegue se comunicar, que tem várias complicações neurológicas, né? Mas o espírito dele consegue arrumar formas através. Ele fala como um robô, ele se locomove da forma mais simples possível, mas o cara tem condições de ficar estudando astrofísica e o universo de uma forma que muitos, tá? Que tem os dois braços, as duas pernas e o intelecto não conseguem. Tá? Em compensação, outros que passam por uma situação mais complicada ficam atormentados em razão disso. Aí quando você lê obras de André Luiz, de Luiz Sérgio, que eles passam por colônias espirituais, você vê que tem hospitais lá. Então, como é que esse espírito está num hospital? Se é o cérebro se o cérebro é só a manifestação disso, porque afetou perispiritualmente também, porque é um espírito ainda materializado, né? Foi uma morte traumática, foi uma expiação, né? Um indivíduo que tomou um tiro na cabeça, explodiu uma granada, sofreu um acidente de carro, então nesses aspectos pode ter comprometimento, tá? Mas de forma geral, o que afeta o cérebro é apenas a capacidade de se comunicar. Aí o indivíduo pode não ter mais alguns sentimentos ou pode ter outros, porque ele afeta. Então nós temos pessoas que, depois que sofrem acidentes que batem a cabeça, eles começam a pintar quadros como se fossem artistas famosos, e antes do acidente eles sequer empunhavam um pincel. Então não é que ele aprendeu a pintar, é que o cérebro dele ativou uma área que estava desativada e o conhecimento que o espírito dele já trazia da pintura agora pode se manifestar, mas o conhecimento sempre existiu. O cérebro é que não tinha recurso para expressá-lo. Ok? Continuando. Quando se encontram sob o comando da vontade dignificada, os sentimentos constituem instrumentos valiosos para equipar o indivíduo de equilíbrio e conduzi-lo aos fins que persegue. Quando se encontram sob o comando da vontade dignificada. Vejam quão complexo é isso, né? Porque para eu chegar num ponto de ter vontade, é um sentimento que eu alimento, tem uma emoção, essa emoção gera um sentimento, esse sentimento eu alimento, isso vira uma vontade. Quando essa vontade é dignificada, portanto eu passo a ter controle sobre ela, tá? Qual pode ser a minha vontade? A minha vontade pode ser de me entupir de chocolate, pode ser de me entupir de trabalhos voluntários, pode ser de me entupir de paz, pode ser de não me entupir de nada, mas fazer tudo moderadamente. Vontade, vontade. Em algum momento ela começa a se expressar. Né? Eu, por exemplo, tenho uma emoção que me incomoda toda vez que eu como carne. Isso está virando um sentimento de aversão e um dia pode se transformar numa vontade concreta de ser vegano, mas não é para a semana que vem, mas já começa a existir. Eu tenho uma existência inteira para parar de comer animais. E isso vai servir para o indivíduo que fuma, isso vai servir para o indivíduo que bebe, isso vai servir para o indivíduo que tem compulsão alimentar, que tem compulsão suicida. Vai chegar uma hora que ele vai ter essa vontade dignificada. E aí o que acontece? Os sentimentos constituem instrumentos valiosos para equipar o indivíduo de equilíbrio e conduzi-lo aos fins que persegue. Porque aí, o que eu preciso desenvolver em mim? Ter um sentimento de empatia, no meu caso, pelos animais. O indivíduo que fuma tem um sentimento de empatia por si mesmo, pelos filhos, olha o exemplo que eu estou deixando, olha o que eu estou fazendo com o meu pulmão, olha o que eu estou conseguindo para mim daqui 10 anos, de repente numa cama de hospital com uma tráqueo. Aí ele começa a se modificar e a vontade dele começa a ter algum resultado. Isso vai acontecendo aos poucos, tá? Não é de uma hora para outra. Mas é o caminho. Aí você vai chegar onde quer. Por que isso é importante? Se não houver um sentimento em você, é falso.
Tá? Então aquele cara que para de fumar porque a mulher não gosta, depois fuma escondido na garagem. Ele tem toda uma logística para fumar. Aí ele fuma, coloca uma bala de menta na boca, passa um perfume na mão, mas ele não deixa de fumar. E aí ele vive uma mentira. Por quê? Porque ele não tem ainda o sentimento suficiente que se transforma em uma vontade de parar de fumar. Ele ainda não acha que fumar é tão ruim. Ele apenas parou de fumar porque ele acha ruim perder a esposa. E é isso que ele acaba fazendo. Olha aqui, deixa eu compartilhar isso também. A Eliane Cruz. Meu irmão teve uma fratura no crânio e aumentou a capacidade dele em matemática. Impressionante, viu? É isso. Isso acontece. Pode aumentar, pode diminuir, mas é o cérebro. O cérebro tem os seus recursos ali. À medida que você modifica algo nele, pode ser que ele passe a expressar, mas não é que o irmão dela aprendeu matemática. A matemática já estava no registro do espírito dele. É que aí o cérebro passou a ser capaz de expressá-la. Continuando. São sentimentos que dulcificam ou tornam a existência amarga, dependendo dos direcionamentos que lhes são aplicados. Olha aqui também a Charlene. E sobre o transplante que ele quer fazer, o que você acha? É o transplante de cérebro? Transplante de cabeça? Acho que é o transplante de cabeça, né? O pessoal tem falado muito de transplante de cabeça. Como nós passamos a enxergar que os órgãos são manifestações controladas pelo cérebro e o cérebro é controlado pelo espírito, pode colocar o meu cérebro em outra pessoa. Não significa que ela vai absorver a minha inteligência. Né? Porque o cérebro é a ferramenta que expressa o espírito. O meu cérebro em outra pessoa expressará essa outra pessoa. E vai funcionar como um coração. Né? Não vai ter esse registro. Tá? Pode ter algumas formas de pensamento, pode ter algumas imagens, mas não que tudo que eu li na minha vida inteira, tudo que eu aprendi a minha vida inteira, a pessoa vai saber também. Então é apenas um órgão que vai continuar expressando o que o outro é. Os sentimentos que dulcificam ou tornam a existência amarga, dependendo dos direcionamentos que lhes são aplicados. Aí, Gerson, aqui responde também sua pergunta, né? Depende. Se vai ser doce ou amargo, é o direcionamento que eu lhe aplico. Se eu transformo um sentimento de tristeza em suicídio, é amargo. Se eu transformo um sentimento de tristeza em reflexão e mudança, é doce. Vai ser gostoso? Não vai ser gostoso, vai ser dolorido. Morrer é dolorido pelo suicídio e tentar modificar as coisas também. Vai tentar fazer academia você que nunca fez. Vai tentar parar de comer chocolate você que come todo dia. Dói, dá abstinência, você fica irritado, mas aí você tem que pôr um custo-benefício. O que é mais doloroso? Um mês sofrendo porque eu parei com o cigarro ou anos sofrendo porque eu cometi suicídio? Pesando dessa forma, você aplica a inteligência espiritual nisso, que nós já vimos aqui, e aí consegue fazer que esse sentimento que outrora era negativo se transforme em uma motivação para a sua vida. Max Scheller, que nós já vimos também, tá? Tem a foto dele lá no estudo anterior. Estudando sentimentos, relacionou-os com a ideia de valor, graças ao que os mesmos orientam para a opção em torno daquilo a que se atribui significado. Dioclésio falou que é fácil parar de beber, o difícil é ficar sem beber. Também é a mesma coisa, é fácil parar de fazer o mal, o difícil é fazer o bem. Relacionou-os com a ideia de valor, graças ao que os mesmos orientam para a opção em torno daquilo a que se atribui significado. Tá? Então, baseado no valor que eu dou às coisas, isso vai gerar um sentimento em mim, qualquer que seja. Tá? Para você, algumas coisas podem não ter valor, outras podem ter muito, e isso vai gerar em você um sentimento. Então, te ofende?
Por exemplo, te ofende que uma criança de 5 anos seja assassinada? O que que gera de sentimento em você? Se for o seu filho, é o mesmo sentimento? Provavelmente não, porque o valor que você dá ao seu filho é maior do que você dá a qualquer outra criança. Onde nós enxergamos isso? No exemplo que eu sempre coloco aqui: porta de cadeia. Você quer, você que eu falo de forma geral, ou pessoas da sociedade, tá? Bom, eu quero que todos os ladrões sejam assassinados. Já outras pessoas querem que todos eles tenham uma educação. Já outras acham que eles têm que trabalhar enquanto estiverem presos. E aí, de repente, teu telefone toca, ó, aqui da delegacia seu filho foi preso. Você fala, nossa, você acha que é coisa pequena, né? Tava dirigindo alcoolizado, foi pego com um baseado, alguma coisa assim. Ó, seu filho estava envolvido num furto e vai pra cana. E aí? Vai ser o mesmo sentimento? Você enxerga nele um bandido que tem que morrer, ou um bandido que tem que pagar, tem que trabalhar enquanto estiver na cadeia, alguém que tem que apodrecer na cadeia, ou toda visita você vai lá visitá-lo. E aí é que nós vamos entendendo com clareza o que é o sentimento. Por que isso é importante? Porque isso transforma o sentimento em algo relativo. Se eu, Vitor, falo que eu estou triste, vamos pegar, por exemplo, aqui a Débora de São Paulo, ou o Roberto do Japão que está de saída. Eu falo, eu estou triste. Automaticamente você identifica a minha tristeza baseado no que você considera tristeza. Então eu posso chegar aqui agora e falar, pessoal, hoje eu estou meio triste. E aí tem gente que vai falar, tá triste e nem tá chorando. Por quê? Porque tristeza para a pessoa é chorar. É nesse sentido, então, que se desenvolve uma escala de valor. Por isso que a função da psicologia, às vezes, ela é colocada abaixo por algumas pessoas que consideram, o cara vai lá, fala dos sentimentos dele, ele fala dos sentimentos dele. E o terapeuta tem que fazer a função de identificar o que é este sentimento para ele. Porque se um cliente chega para mim e fala, eu estou me sentindo triste, e eu associo isso com o que eu conheço de tristeza, que para mim não é ideação suicida, eu posso ignorar que ele está querendo dizer para mim, cara, eu vou me matar. E aí, na próxima sessão, ele não aparece, eu descubro que ele cometeu suicídio. Então é sempre essa pergunta: o que é tristeza para você? Se o seu filho falar para você, papai, eu não quero ir na festa porque eu tenho vergonha. O que é vergonha para você? É uma coisa tão grande que pode te traumatizar para o resto da vida, para depois você chegar lá no seu psicólogo com 25 anos e falar, nossa, meu pai me fez ir numa festa quando eu era criança que foi vergonhoso para mim, porque eu sofria bullying e no meio da festa baixaram minhas calças. Por isso é importante ter noção disso aí, tá? Que o sentimento é relativo. E o que você considera alegria pode não ser alegria para o outro. E aí é que nós vamos fazendo essa escala, sempre nos humanizando e dando uma chance para que a pessoa fale. O que a sua esposa está sentindo? O que é melancolia para sua mãe? O que os seus alunos estão sentindo? Ah, professora, sua aula é chata. Você entende que chatice é uma coisa, aí você dá uma bronca neles. Escuta o que eles consideram chatice. Talvez eles possam te ajudar a melhorar a sua aula. E aí é nesse ponto que nós vamos crescendo. Tá? É essa relatividade que é importante, baseada no valor e na experiência que nós trazemos. Voltando em Joana, de início, ainda segundo ele, esses valores são destituídos de conteúdos, que são descobertos depois, atribuindo-lhes significado intelectual. Percebe? Então, quando aquilo chega até mim, por isso que eu estou dizendo, vai se expressar de forma diferente para cada indivíduo. Quando é comigo, quando é em mim, quando é no outro. Então, uma pessoa fala, o cara de moto sofreu um acidente ali na esquina. Aí o meu intelecto se aplica. Por enquanto é só um valor. Um cara de moto sofreu um acidente na esquina. Se eu tenho raiva de quem anda de moto porque um dia algum chutou o meu retrovisor, aí eu expresso um sentimento bem feito.
Se eu sou uma pessoa que tem moto e já sofri um acidente e tive que ficar 45 dias numa cama, eu já posso pensar, nossa, coitado. Mesmo fenômeno, sentimentos diferentes, porque os valores intelectuais aplicados pelas experiências pessoais são diferentes. Portanto, a forma como nós enxergamos o mundo se baseia no filtro dos conhecimentos e das experiências que nós temos. Eu sempre vou enxergar aquilo que eu tenho como experiência. Então, quando uma pessoa tenta mostrar para outra, você não está vendo que esse namoro está te fazendo mal? Não, ela não está vendo, porque se ela estivesse vendo, ela sairia. E se ela não sai desse namoro que está fazendo mal a ela, é porque sair desse namoro vai fazer um mal maior ainda, que talvez ela não consiga nem contar. Ela morre de medo de estar sozinha. Ela morre de medo de não ter alguém. Ela morre de vergonha de assumir que não deu certo. E por aí vai. Ok? Continuando. Desse modo, esses sentimentos podem ser superiores quando se referem às realizações nobres, à justiça, à beleza, o amor, a ciência, a abnegação, o bem, etc. Ou inferiores quando se fazem acompanhar das sensações de natureza física, tais o prazer sensual, a ambição da posse, a inveja e o ciúme. Aqui é importante esse linguajar porque trocar essa mentalidade de bem e mal por superior e inferior. Aí tudo bem. Né? Porque bem e mal é relativo, é interpretação. Agora, superior e inferior é lógico. Né? Não tem como eu falar que uma pessoa servir sopa para alguém que está na cama é relativamente bom ou mal, se comparado com alguém que coloca o outro na cama para torturar. É óbvio que um é superior e inferior ao outro, tá? Por isso é que nós temos que tomar esse cuidado. E aqui eles tomam esse cuidado. Os sentimentos, então, quando se referem às realizações nobres, justiça, beleza, amor, ciência, abnegação, são superiores. Ah, mas eu não faço essas coisas. Faz. Se você está aqui assistindo esse estudo, qualquer outro, tem um livro de cabeceira, você está aplicando ciência na sua vida. Você está tendo ciência de coisas que você não tinha. Né? Não fica pensando no cara que ganha o prêmio Nobel de Física. Pense em você, que hoje já grita menos com seus filhos depois que estudou um pouco, que hoje já regula sua alimentação depois que estudou um pouco, que já faz suas orações, que instalou um evangelho no lar, ou então que parou de desejar o mal para os outros. Isso é a aplicação de um sentimento que se transforma em nobre. Você passa a se amar. E se amando, começa a cuidar mais de você. E aí, naturalmente, começa a cuidar melhor de todo mundo que te cerca. E cuidando melhor de todo mundo que te cerca, os que te cercam passam a ficar gratos e cuidam melhor de você. Aí você gera um contínuo poderoso, tá? Volto a indicar aqui o filme Corrente do Bem, com o Kevin Spacey, tá? Corrente do Bem. Quem não assistiu, sugiro que assista. Ou inferiores quando se fazem acompanhar das naturezas físicas, tais o prazer sensual, a ambição da posse, a inveja, o ciúme. Por quê? Já que vai haver uma aplicação intelectual, essa aplicação. E ele tem uma emoção, que é o desejo sexual. Eu quero ter uma relação com aquela mulher. Isso gera um sentimento que gera uma vontade. Só que quando se aplica o intelecto na ótica daquilo, aí ele racionaliza. Mas minha mulher também nem me dá mais atenção. Minha mulher relaxou. Não é mais a mulher bonita que eu conheci. Aí ele transforma isso em um comportamento. Ele trai porque ele justifica que ele fez aquilo porque ele não era feliz em casa. E aí nós temos várias músicas que falam isso, né? Quem não tem amor em casa vai se arranjar na rua. Então como assim? Sai de casa então. Por que você foi se arranjar na rua e depois voltou? Porque ele racionalizou uma emoção que foi uma carência, uma insatisfação, mas não conseguiu tomar uma decisão porque tinha medo de terminar aquele relacionamento, foi lá e traiu, porque o intelecto dele aplicou que essa traição ainda seria culpa da esposa. Eu te traí porque você não me dá amor. E ele acredita nisso e ameniza com isso sua culpa.
E aí o indivíduo se permite beber, né? Mas foi um dia estressante, eu tenho o direito de tomar uma cerveja. Se permite fumar, mas eu não tenho nenhum outro vício, só o cigarro, e eu compro com o meu dinheiro. E aí vão esses processos que nós conhecemos. E deixa eu ver aqui. Isso, cada um vai reagir conforme as suas experiências, baseado em tudo aquilo que viveu. Não tem outro jeito, né? Segundo nos é mostrado aqui. Eu vou ter que reiniciar, porque infelizmente travou, tá? Não está aparecendo, não estão aparecendo os slides. Eu vou pedir para vocês paciência, tá? Dura em torno de 2 minutos para eu conseguir voltar, mas não precisam sair da sala, porque eu vou regressar para nós continuarmos. Vamos ver se agora vai funcionar. Acredito que sim. Foi, né? Confirmem para mim aí no chat, por favor, se voltou a imagem para vocês, só para eu dar continuidade aqui. Tá, só estou aguardando o pessoal que está na rádio aí, só um pouquinho de paciência, porque eu estou aguardando a confirmação. Mas vocês estão vendo o slide? É isso que eu preciso dessa confirmação. Ok, então. Nós vamos continuando. Em Joana. Freud considerava os sentimentos como produtos sublimados das tendências psicofisiológicas, portanto, de significado meramente orgânico. E aí vou dar um passo à frente, tá? Nota do expositor. Sigmund Skolomo Freud nasceu em 1856 e desencarnou em 1939, mais conhecido como Sigmund Freud. Foi um neurologista austríaco, criador da psicanálise. Freud também é conhecido por suas teorias dos mecanismos de defesa, repressão psicológica e por criar a utilização clínica da psicanálise como tratamento da psicopatologia através do diálogo entre o paciente e o psicanalista. Tá? Então, agora voltando em Joana. Freud considerava os sentimentos como produtos sublimados das tendências psicofisiológicas, portanto, de significado meramente orgânico. Eu pus em negrito aqui o sublimado para que nós não confundamos com a sublimação que é colocada às vezes por Joana, tá? Essa sublimação de alcançar a evolução do espírito, tá? De sublimar o espírito ou coisa do tipo. Sublimação é um dos mecanismos de defesa propostos por Freud. Então aqui, também nota do expositor. Freud acreditava que o desejo sexual era a energia motivacional primária da vida humana, conhecida como libido, assim como suas técnicas terapêuticas. Sua obra fez surgir uma nova compreensão do ser humano, um animal dotado de razão imperfeita, influenciado por seus desejos e sentimentos, que cria na mente destes um tormento pela contradição entre esses impulsos e a vida em sociedade, e tinha uma visão biopsicossocial do ser humano.
Tá? Então, o que, que isso significa? Que, segundo ele, e ele foi o criador da psicanálise, portanto, não existia teorias nesse sentido antes dele, por isso ele foi até onde ele conseguiu. Nós temos a energia sexual, que é a libido. Só que a libido não é algo que possa ser expresso socialmente, tem uma condenação. Né? A criança, com a idade que ela começa a colocar a mão nos genitais, a mãe já fala, tira a mão daí que é feio, não pode fazer isso na frente dos outros, né? Não que possa ou que deva, mas eu estou dizendo assim, existe a energia, existe a vontade, mas o indivíduo não pode fazer isso publicamente, então ele tem que fazer escondido, ou não fazer. Como uma forma de lidar com essa energia, que não pode se manifestar pela sexualidade, o indivíduo sublima ela. Aí entra essa sublimação no sentido positivo. Ele transforma aquela energia social, aquela energia sexual que é rejeitada pela sociedade como algo feio, e transforma ela em algo bonito, portanto sublima ela aos olhos da sociedade e aquilo passa a ser aceito. Em outras palavras, o indivíduo tem um desejo que não pode se manifestar e ele transforma isso num dom artístico, pinta um monte de quadro, faz uma exposição, todo mundo gosta daquilo. Ou um fotógrafo, ou um escritor, que seria uma canalização dessa energia sexual que não pode se manifestar em alguma outra área, para que ela não destrua o indivíduo, porque ela é uma energia muito poderosa. Então, com isso, ele sublima. Tá? Então, aqui voltando, ó. Em Joana, Freud considerava os sentimentos como produtos sublimados das tendências psicofisiológicas, portanto, de significado meramente orgânicos, ou seja, o meu sentimento vem dessa parte orgânica e aí eu sublimo ele para que ele possa ser aceito socialmente. Continuando em nota do expositor. A psicanálise, por sua vez, utiliza a noção de sublimação para designar as atividades humanas que aparentemente não estão relacionadas à sexualidade, mas cuja gênese só é possível a partir da pulsão sexual. Neste sentido, a sublimação estaria referida a uma mudança nos objetivos dessa pulsão, que abandonaria seus objetos originais de ordem sexual para se ligar a outras metas, estas não sexuais e socialmente valorizadas. Por isso você encontra, segundo essa teoria, muitas pessoas que têm conflitos na área sexual, mas que são ótimos artistas. E quando eu falo conflito na área sexual, eu não estou falando de hétero ou homoafetividade, mas conflitos. Tá? Um homoafetivo que o pai não deixou que fosse alguma coisa, nós temos vários aí que se transformaram em grandes cantores, grandes poetas, grandes escritores, ou um heteroafetivo também que sofria alguma repressão. Então é nesse sentido, já que eu não posso me manifestar, eu vou sublimo isso para alguma outra área. Mas essa é a visão psicanalítica, ok? As fases do desenvolvimento psicossocial se relaciona com tudo isso aí, porque tudo isso são mecanismos de defesa. O Freud não aprofunda muito especificamente na sublimação, né? Ele passa por ela em algumas obras, mas ele não tem uma obra em que ele fale sublimação. Outros mecanismos de defesa ganharam maior evidência. Você pode estudar com mais facilidade a negação, a projeção, mas a sublimação nem tanto. Mas é nesse sentido que se trabalha. Não podendo ser expressa de forma sexual, seria expressa de alguma outra forma. Sim, relacionado também a essa pulsão. Existe uma pulsão. Eu quero fazer, eu quero viver, eu quero ter contato, mas da forma que eu quero, eu não posso. Eu preciso me sentir vivo. Já que eu não posso me relacionar sexualmente com todas as pessoas, eu promoverei prazer nelas expondo meus quadros. E aí onde nós enxergamos isso, por exemplo, as pessoas que hoje colocam fotos no Instagram e associam que quem curte a foto deseja ela sexualmente. Então a menina coloca uma foto de biquíni lá e fala, nossa, 1000 caras gostam de mim. Porque ela tem prazer em saber que aquilo acontece. Porque ela não pode sair se relacionando com 1000 caras. Não que ela queira isso.
tá? Mas isso alimenta um sentimento dentro dela de ser desejada, porque existe uma carência. E aí ela se ameniza e fala, oba, 1000 pessoas curtiram minha foto, então eu sou desejada. Continuando em Joana, outras tendências procuram explicar os sentimentos conforme as várias escolas neurológicas, fisiológicas, atribuindo-lhes significados pertinentes aos seus contextos. E aí, o resto nós vamos continuar na semana que vem, tá? Porque aí entra num outro aprofundamento. O que nós tiramos disso aqui, então, para fechar hoje? Eu tenho uma emoção, essa emoção se expressa através de um sentimento, este sentimento bem direcionado se transforma em uma vontade, e quando eu consigo ter o controle das minhas emoções, compreender os meus sentimentos e transformar isso em vontade, isso se transforma em um comportamento, e aí eu consigo modificar os panoramas em que eu estou. Controle das emoções eu posso ter? É difícil, mas do sentimento, sim. Porque a emoção você vai ter. Você vai ver uma pessoa que você gosta desencarnando, você vai ver um emprego que você quer ficando para outro, você vai ver tragédias acontecendo. Você não vai ter um controle de não ter emoções. O que você pode é aumentar a sua experiência no campo intelectual, lendo, aprendendo com a história dos outros, fazendo terapias de todas as ordens. Quando a emoção vier, você será capaz de transformá-la em um sentimento diferenciado. Este sentimento diferenciado alimentado vira uma vontade. Então, aquilo que te levaria talvez para o suicídio, para ficar trancado no quarto sem vontade de ver ninguém, vai ser transformado em motivação. E você não quer saber? Se eu não tenho amigos, eu não vou ficar no quarto reclamando. Eu vou descobrir porque eu não tenho amigos e vou começar a buscar fazer amizades. E nisso você muda a sua vida completamente para bem ou para mal, dependendo da ótica que você der a isso. Tá? Então, quanto mais você se intelectualizar, quanto mais você tiver experiência de vida, mais fácil fica de lidar com seus sentimentos. Se você se vê refém dos seus sentimentos, é porque, de alguma forma, as suas experiências ainda estão limitadas e cabe a você dar um passo a mais, o tal do pensar fora da caixa. Tentar fazer coisas que você não está acostumado a fazer e lidar com as emoções que isso irá te trazer. Algumas dolorosas, outras prazerosas, mas olhando para isso analiticamente como alguém que quer compreendê-las para depois dominá-las, e não alguém que é vítima delas e quer se ver livre logo, ou quer ficar para sempre quando é prazeroso. Isso vai promover uma mudança muito positiva na sua vida e na de todos que te cercam. Ok? Semana que vem, então, continuaremos no capítulo 2.2, Sentimentos, parte 2. Obrigado, muito obrigado, até pela paciência. Infelizmente hoje teve essa falha técnica, às vezes ela acontece, mas sigamos em frente. O mais importante é que a caravana não pare, né, Dioclésio? A vocês que acompanharam na Rádio Amigo Espírita, muito obrigado, uma ótima noite. O mesmo para vocês do SoundCloud, se estão ouvindo de manhã, de tarde ou à noite, não importa. Muito obrigado. Pessoas que baixam os áudios para ouvir enquanto fazem caminhada, eu tenho recebido todos esses feedbacks. Vocês do YouTube, quando possível, deem uma passadinha aqui. E a vocês, amigos, sempre presentes aí, muito obrigado mesmo, tá? Domingo agora, então, o encontro presencial do Grupo Paralelo, no Parque Vila Lobos, aqui em São Paulo. A todos uma ótima noite, nos vemos semana que vem.